Então, vamos começar, né, oficialmente a atividade. Bom, primeiramente, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao nosso encontro, e chamamos carinhosamente de Conversas Acadêmicas. É uma atividade organizada pelo Grupo de Estudos em Leitura e Escrita Acadêmica, o GEPLEIA. O GEPLEIA é liderado por mim e pela professora Fabiana Esteves Neves. Para quem não nos conhece, né, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, atuando também no programa de pós-graduação em estudos de linguagem, e Fabiana Esteves Neves, professora do Instituto de Letras, também da Universidade Federal Fluminense. Nós, além de coordenarmos, né, o GEPLEIA, também coordenamos um laboratório que é um programa de ensino e extensão, né, e a gente oferece uma série de atividades voltadas para a leitura, para a escrita, para o universo acadêmico, e também para a formação de professores nesses espaços. E aí, no nosso chat, já estão disponíveis os links para quem não conhece, para que possam acessar, né, tanto no Instagram, no Facebook ou no nosso canal do YouTube, as atividades que a gente tem oferecido. Todo ano a gente oferece um pacotão de atividades, né? São atividades abertas, gratuitas, todas com emissão de certificado, né, e situadas na Universidade Federal Fluminense. Parte delas é oferecida presencialmente e a outra parte a gente tem oferecido online, de modo que outros sujeitos de outras instituições, né, distantes possam também dialogar conosco. Fabiana, gostaria de acrescentar algum? Boa tarde a todas e todos. Gostaria de dar as boas-vindas também. É uma felicidade ter o contato aqui com mais esses colegas, professores, pesquisadores e também com todos os participantes. E sou da Faculdade de Letras, como disse, do Instituto de Letras, né, como disse a Jéssica. Estamos nessa parceria desde 2019, no laboratório e no GEPLEIA, e temos tentado expandir as atividades no período da pandemia, obrigatoriamente para o remoto, mas agora, além do remoto, né, no presencial, além do presencial que já era antigamente, manter as atividades no remoto para ter mais contato com pessoas de outras instituições e de outros lugares. Então, que tenhamos aqui um momento muito interessante, muito rico de troca de experiências. Então, hoje a gente realiza a terceira roda de conversas acadêmicas do ano de 2023. Realizamos duas no primeiro semestre, né, e agora vamos realizar a terceira, e ainda haverá mais uma atividade com convidados externos, possivelmente no mês de novembro. A gente ainda está acertando, ajustando datas, horários, né, e os convidados. Bom, hoje conhecemos os pesquisadores por intermédio de seus textos, né, buscando uma literatura bakhtiniana que dialogasse, né, com o nosso trabalho aqui também, com o trabalho das orientandas, dos orientandos, dos nossos bolsistas, né, na busca de uma discussão sobre uma formação contra-hegemônica mesmo de professores e professoras, né? Considerando também que essa formação não se dá sem o contato com o texto escrito, que é o nosso foco de trabalho. Então, como convidados para a mesa, vou abrir aqui meu papelzinho. Formação dialógica responsável de professores, uma perspectiva contra-hegemônica à luz do pensamento bakhtiniano. Nós convidamos a professora doutora Fernanda Osterman e o professor doutor Diomar Deconto. A professora Fernanda é licenciada em Física, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De 1989 a 92, atuou como professora de Física na Rede Pública Estadual de Ensino de Porto Alegre.
Por concurso público, ingressou em 94 no Departamento de Física da Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ocupa o cargo de professora titular e é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física. No período de novembro de 2006 a fevereiro de 2010, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, ABRAPEC, de 2015 a 2017. Foi membro do Conselho Deliberativo do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, ILEA, de 2014 a 2018. Sob sua orientação, 4 teses foram agraciadas com o Prêmio CAPES de Tese da área de ensino em 2014, o Prêmio da Melhor Tese em 2018, 2020 e 2021, a conquista de menção honrosa, sendo a de 2020 como co-orientadora. Foi presidente da ABRAPEC no biênio 2017-2019 e exerceu o cargo de representante da região Sul no biênio 2019-2021. É editora-chefe do Caderno Brasileiro de Ensino de Física e membro do Conselho Editorial das revistas Didática de las Ciências Experimentales e Sociales, Espanha, Investigação e Práticas em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, Portugal, e Ensaio, Revista de Pesquisa em Educação em Ciências, Brasil. É líder do grupo Pesquisa em Ensino de Física sob a perspectiva sociocultural, bolsista de produtividade em pesquisa nível 1B do CNPq e, desde julho de 2023, é membro titular do Comitê de Assessoramento da Educação no CNPq. Seja muito bem-vinda, professora Fernanda Osterman. E agora, Diomar Deconto, nosso segundo convidado, é licenciado em Física e mestre e doutor em Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Caxias do Sul, atuando em cursos técnicos e de graduação. Tem se dedicado principalmente à área de formação de professores, ao estudo do pensamento bakhtiniano na educação em ciências e da perspectiva ciência, tecnologia e sociedade. Muito obrigada também pela sua presença, Diomar, e agora vamos deixá-los à vontade para a apresentação. Muito bem, eu vou projetar aqui, então. Deixa eu ver, vou botar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Certo. Eu acho... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tem um lugar aqui que eu consigo ver um pedacinho de você, se eu colocar aqui. Aqui. Picture in picture. Aqui. Agora vai dar certo. Não, mas eu não vejo. Tá. Vou ter que cancelar isso que eu fiz. Bom. Vocês estão vendo ainda? Tudo certo? Sim, sim. Bom, então, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos e todas que estão aqui hoje, numa véspera de feriado, né? Inicialmente, eu quero começar dizendo que eu sou um iniciante dos estudos bakhtinianos, eu sou um físico, né, um licenciado em física. Eu não sou originalmente da área de letras, mas tenho gostado muito de estudar o pensamento bakhtiniano e foi o principal referencial da minha tese de doutorado. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje é um pouquinho disso que a gente vem estudando e que é uma linha ali de estudo
no grupo de pesquisa da professora Fernanda também, né? Bom, para começar a fala aqui, antes de falar do contra-hegemônico, eu pensei em, primeiro, mostrar para vocês o que é o hegemônico, né? Então, para a gente entender exatamente como é que se dá essa contraposição. Então, eu trouxe aqui, e eu vou passar isso de maneira muito rápida para a gente focar mais no que importa, alguns modelos de formação docente do Brasil, segundo as regulamentações. Quem elabora essa divisão em 4 modelos é Coimbra, né? E ela vai colocar que, segundo as regulamentações, no Brasil a gente teve aproximadamente, então, 4 modelos formativos, né? Esse primeiro modelo, ela chama de modelo conteudista ou fase duradoura, né? É um modelo que se instituiu lá em 1939, né? Onde a gente acaba tendo uma divisão entre o bacharelado e a licenciatura da seguinte forma: tu forma todo mundo junto e lá no fim tu faz mais um ano de complementação para obter o título aí de licenciado, né? Então, esse modelo que surge lá em 39, e por isso ela coloca que fase duradoura, ele permanece até 2022, né? É o famoso modelo que a gente usa na literatura, chamado de 3+1, porque tu faz 3 anos de formação específica e lá no fim tu faz algumas disciplinas pedagógicas para obter o título, então, de licenciado. Bem, o que está por trás aqui? A autora não explora muito isso, ela não avança nesse sentido, mas eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês a filosofia que está por trás desse modelo conteudista, dessa fase duradoura, né? Fernanda, se tu quiser acrescentar alguma coisa, tu pode me interromper, viu? Então, essa fase duradoura, né? O que está por trás dela é o que a gente pode chamar de racionalidade técnica. Então, eu não sei o quanto vocês estão apropriados desses conceitos, mas, basicamente, a ideia da racionalidade técnica, né, vai dizer que a prática profissional consiste sempre numa solução instrumental de problemas mediante a aplicação de um conhecimento teórico e técnico previamente disponível, que procede da pesquisa científica. É instrumental porque supõe a aplicação de técnicas e procedimentos que se justificam por sua capacidade de conseguir os efeitos ou resultados desejados. Então, o que a gente vê aqui, né? Primeiro, vejam, sempre tem uma solução para cada problema, uma solução que, em geral, ela é única, independe do contexto, né? E o professor só precisa aplicar esse conhecimento ali para resolver esse problema. Enfim, significa que nessa concepção o professor é um mero aplicador de conhecimentos, ele aplica o conhecimento teórico. Dessa forma, a gente vê que há uma hierarquização, porque é um conhecimento teórico que procede da pesquisa científica, ou seja, é um conhecimento que vem da academia, vem de cima para baixo, né? Então, esse tipo de formação que a gente está vendo aqui, né, conteudista do 3+1, ela claramente se ancora na racionalidade técnica. Por quê? Tu tem priorização dos conhecimentos teóricos, 3 anos só de matérias específicas, né, para só depois tu ter as disciplinas mais pedagógicas e lá no finzinho se tinha algumas semanas de estágio, por exemplo, para ter um contato com a sala de aula. Então, tu tem ali uma priorização da teoria em relação à prática, né? E, normalmente, essas disciplinas mais pedagógicas, lá no fim, elas tinham esse aspecto, assim, de meio que dar receitas para os estudantes, né? Bem tecnicamente, assim, bem mecânico, né? Então, esse tipo de formação, pautada por esse princípio, ela implica sempre numa separação, então, entre teoria e prática, né?
numa falta de articulação entre as disciplinas específicas e pedagógicas e, propriamente, entre os conteúdos e as metodologias. Observem que isso aqui durou muitas décadas, né? Até 2022. E este modelo aqui, essa ideia que está por trás do modelo de racionalidade técnica, a gente poderia pensar que constitui um modelo hegemônico, tá? Porque a gente vai ver que, apesar das tentativas de ir melhorando, né, modificando esse paradigma, ele sempre acaba retornando, né? Então, um segundo momento, que aí é um modelo de transição, né, que ela chama de a integralidade necessária, e a gente já vai entender por que ela usa esse termo integralidade. Esse modelo de transição, que é pautado pelas diretrizes de formação de professores em 2002, então, ele começa a ser gestado muito antes, né? A gente vê que tem fóruns, tem associações se formando, né, para discutir a formação docente. E ele culmina lá em 2022 com uma nova legislação, né, que teve uma participação da comunidade acadêmica, né, de pesquisadores. E esse modelo de transição, então, ele já traz alguns aspectos diferentes do modelo da racionalidade técnica, né? Então, ele propõe a necessidade de integração da formação e, principalmente, ele fala na integração entre os conhecimentos específicos e pedagógicos, porque aquela crítica à racionalidade técnica, né, é que não havia nenhuma conversa entre o específico e o pedagógico. Então, nesta diretriz aqui, a gente vê muito fortemente esse apelo à integração entre esses conhecimentos. A gente sabe que falar só disso é muito pouco, mas já foi importante na época, né? Pelo menos é a minha visão, né? Nesse modelo de transição também é inserida a tal da prática como componente de formação, né? A prática como componente curricular, e acaba tendo reconhecimento de uma visão mais ampla de formação, considerando também outros espaços que não só o da sala de aula e outras possibilidades formativas, né? Esse modelo aqui, a gente poderia dizer que a filosofia que está por trás dele é a da racionalidade prática, né? Então, a gente já muda um pouco daquela visão mais mecânica, mais instrumental, para uma perspectiva mais voltada para a prática. Se tinha aqui uma grande crítica, antes do modelo de transição, às práticas. Praticamente não se tinha uma interação com a sala de aula naquele modelo 3+1, ela era muito pequena. Então, essa nova legislação de 2022, ela traz a questão da prática de forma mais intensa, assim. E a gente poderia dizer, então, que essa racionalidade prática seria a filosofia que estaria por trás desse modelo, né? Então, eu não vou ler tudo aqui, mas as ideias de professor reflexivo estão um pouco por trás dessa filosofia da racionalidade prática, professor pesquisador também. Bom, e aí a gente chega no modelo de resistência. Então, esse modelo de resistência, ele se dá com as diretrizes de 2015, né? Foi um modelo amplamente discutido, teve o apoio das associações, da ANFOP, que é uma associação que discute muito a formação de professores, porém, ele logo caiu. Outra coisa que eu tenho que falar importante aqui, que é nesse modelo de transição, apesar de ele evoluir em relação ao primeiro, ele carrega consigo a noção de competências e habilidades, que é muito criticada na literatura e está fortemente ligada ao paradigma da racionalidade técnica. Então, quando eu disse que aqui tinha esse modelo da racionalidade prática por trás, não havia apenas ele, né? Havia ainda também
a ideia de competências e habilidades que está relacionada muito aqui à racionalidade técnica. Então, observem que essa visão hegemônica, daqui para cá, ela permaneceu. Houve uma mudança, mas ela permanece aqui. Nesse terceiro modelo, talvez fosse o melhor que a gente poderia ter até então. A gente já tem avanços, né, e algumas reiterações desse modelo de transição. A noção de competências cai aqui, porém esse modelo ele não dura muito, né? Ele é lançado, essa legislação, essa regulamentação é lançada em 2015 e em 2019, antes mesmo de ser avaliada, ela já cai e a gente tem um novo modelo que Coimbra chama de anacrônico, porque é um modelo que não conversa com o seu tempo, é um modelo que vai lá para trás buscar soluções do passado e tentar trazer aqui para o futuro. Então, retoma ideias como as competências e habilidades, a prática é trazida, mas não nessa concepção aqui, e sim numa concepção de praticismo, que é a prática pela prática. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso? Eu quero mostrar o que é o hegemônico. A racionalidade técnica, ela permanece, né? Ela é difícil de ser quebrada, apesar desses momentos aqui de tentativas, né, que com certeza melhoraram vários cursos, mas na prática parece que isso não acontece tão facilmente. Então, a gente poderia dizer que o modelo hegemônico, né, o hegemônico é aquilo que poderia se falar assim de maneira simplificada, aquilo que domina, né, que dá o tom, ele permanece. E aí, por que eu trouxe isso? Porque é importante para a gente entender como essa perspectiva dialógica responsável se faz uma oposição a esse modelo hegemônico, né? Bem, aqui eu só trouxe algumas ideias aqui desse modelo anacrônico, mas a gente vai ter tempo de discutir ele mais ao final, tá? Então, vamos seguir ao que interessa aqui. Bem, chegamos aqui na parte que é o central aqui nessa discussão, né? Que é o pensamento bakhtiniano, numa perspectiva de construir uma ideia aqui de formação contra-hegemônica. Então, a primeira coisa, né, explicar direitinho aqui o que é o Círculo de Bakhtin, mas pelo que eu entendi, os membros do grupo já fazem leituras do Círculo de Bakhtin, né? Então, é dizer que, embora a gente está priorizando aqui a figura do Bakhtin, os escritos não são só dele, né? Teve outros pesquisadores, enfim, participaram desse grupo e contribuíram para os escritos, o que acabou sendo denominado, né, uma denominação apócrifa, né? Apócrifa que fala, acho que é, desse grupo de intelectuais, né? E, bem, primeira coisa, né, Bakhtin e educação, se tem muitas críticas na literatura, né, as pessoas que costumam estudar Bakhtin, apenas Bakhtin, né, os linguistas poderíamos fazer uma relação com os físicos duros e os linguistas duros também, né, que a gente estava discutindo aqui no comecinho, alguns são contrários, né, a essa ideia, dizendo que Bakhtin nunca escreveu sobre educação, que isso seria uma espécie de usurpação, né? Bem, quanto a isso, eu trago aqui o que Freitas nos diz, né, Maria Teresa de Assunção Freitas, que trabalhou muito com Bakhtin e se preocupou em trazer desdobramentos dessa teoria para a educação, né? Então, ela coloca, de fato, Bakhtin não se detém explicitamente sobre questões da educação, mas toda a sua teoria, ao enfatizar a importância do social, do outro, da cultura, colocando a linguagem como eixo central e desenvolvendo categorias como interação verbal, dialogia, polifonia, trazem implicações para o campo pedagógico. Então,
faz sentido, sim, a gente trazer Bakhtin para a educação, discuti-lo, e ainda mais na formação de professores, né? Embora se veja muito menos discutir formação de professores a partir do pensamento bakhtiniano do que outras questões do campo educacional, nós acreditamos que seja importante e válido, e a gente vai mostrar que é sim, né? Outra coisa que eu preciso esclarecer antes de começar é essa ideia da contra-hegemonia. Várias pessoas, ao lerem o título do trabalho, ou ao verem que aqui se propõe uma formação contra-hegemônica, eles acham que é uma perspectiva inspirada em Gramsci, né? Porque é quem vai trazer esse conceito, enfim. E eu preciso destacar que não tem nada de Gramsci aqui, a gente não discute ele, né? Mas a ideia da contra-hegemonia, a gente poderia pensar que ela institui exatamente o contraditório, né? A tensão, no que até então parece uníssono e estável. Ou seja, e por que Bakhtin se caracteriza assim? Então, eu trago uma ideia aqui, que é do Tesa, que ele vai dizer que Bakhtin é exatamente o pensador do contra. Ele sempre, nos seus escritos, ele analisa a teoria que está em vigor ali, que está sob domínio, né? Ele encontra as suas fragilidades, as suas fragilidades, né? E a partir dessas ele reconstrói essa teoria, sempre numa visão de tensionamento, sempre do contra mesmo, não numa harmonização. Então ele fala o seguinte: é pelos fundamentos que seus textos têm sempre o toque da polêmica e da contestação. Desde os anos 20, a produção de Bakhtin revela um pensador declaradamente do contra. E aqui ele usa aspas, né? Todo o seu trabalho teórico começa sempre pela revisão dos princípios dominantes, então, daquilo que é hegemônico naquele momento, e também, não seja exagero dizer, até hoje, e talvez não seja exagero dizer até hoje, uma revisão que, respeitosamente compreensiva, acabará inapelavelmente reconstruindo outra visão de mundo por insuficiência teórica das anteriores. Assim, seus textos nunca se inscreveram num pano de fundo pacífico, tranquilo e indiscutível, como os textos teóricos, que, afinal, dominaram o século. Então, pensamos, entendemos, sim, que Bakhtin pode vir a constituir uma perspectiva contra-hegemônica quando fundamentando uma perspectiva de formação de professores, tá? Exatamente pela natureza desse pensamento. Bem, últimos esclarecimentos antes da gente começar a falar das dimensões, né? Então, primeira coisa, é uma construção teórica, tá? Aqui a gente fez uma imersão em alguns textos, não em todos, né? E observem que eu frisei aqui, a partir, né, desse pensamento, a gente vai desmembrando dimensões e construindo dimensões, tá? Por que eu uso esse a partir? Porque não é simplesmente usar, não é pensar nisso como uma ferramenta, como algo que eu possa simplesmente pegar daqui e aplicar aqui. Na verdade, a ideia do a partir é porque a gente precisa compreender essa forma de ver o mundo e aí sim, a partir dela, pensar em desdobramentos. Então, não é uma aplicação, né? É algo que é feito a partir desse pensamento. E a perspectiva metodológica que a gente utiliza para fazer isso é a ideia do cotejamento, que é uma metodologia que o próprio Bakhtin utiliza em alguns dos seus escritos, né? Que é a ideia de cotejar é colocar textos em relação, né? Uma relação que não necessariamente é harmônica, né? Mas, em geral, de tensão, é contrastar, né? É colocar eles em tensionamento. E isso é feito a partir do entrecruzamento de conhecimentos da formação de professores com o próprio pensamento bakhtiniano, tá? Bem, a partir dessa construção, então, emergem dimensões que constituem o que a gente veio a chamar de formação dialógica responsável de professores. Só que, assim,
a gente chama assim, mas não tem o objetivo de ser uma teoria ou um modelo de formação, muito menos uma prescrição, porque uma prescrição já seria antibactiniano, né? Então, como a gente entende isso? É uma perspectiva que contém reflexões, né, com potencial de contribuir para a constituição de formações contra-hegemônicas. E por que a gente chamou de dialógica responsável? Basicamente pelos principais conceitos que foram emergindo aqui, né? Então, o estudo começou a partir para uma filosofia do ato responsável, e dali o conceito de ato responsável é o principal, o articulador, o que cria um fio condutor para o estudo, né? Porém, ao chegar na linguagem, tem a questão do dialogismo, que é outro fio condutor do trabalho. Então, a gente chamou assim porque são as bases de tudo que vai aparecer aqui. Tá? Bem, eu peço desculpas para vocês, mas assim, é um trabalho teórico que eu vou ter que necessariamente tentar trazer alguns conceitos. Tá? O principal escrito que a gente vai discutir aqui é o para uma filosofia do ato responsável. E não é um texto muito simples, ele não é um texto finalizado, ele foi encontrado posteriormente, publicado, tem partes que estão faltando, páginas que sumiram. Então, assim, ele é um texto complexo e tem conceitos muito complexos e filosóficos. Apesar da gente sempre pensar no Bakhtin como um cara que estuda muito a linguagem, esse primeiro texto dele fica mais no plano da filosofia mesmo. Porém, todo esse pensamento filosófico permeia todos os escritos dele, mesmo os da linguagem. A gente vai ver desdobramentos desse livro lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, na Estética da Criação Verbal, e assim por diante. Eu gosto de começar sempre falando do que o Faraco chama de grandes coordenadas do pensamento bakhtiniano. Ele vai dizer que são 3, que é a unicidade e eventicidade do ser, aqui está errado, me desculpem, o componente axiológico intrínseco ao ser humano, e a contraposição eu-outro. E essas grandes coordenadas, elas são desenvolvidas já nesse livro, para uma filosofia do ato responsável, e a gente vai tentar discutir elas aqui um pouquinho, né? Então, a noção principal desenvolvida nesse livro, né, é a de ato responsável, e para tentar entender aqui um pouquinho, tá? Talvez vocês não vão sair muito convencidos aqui hoje, porque o tempo é curto e exige um tempo aqui de discussão, mas eu vou tentar simplificar. A ideia de ato responsável, para entendê-lo, a gente precisa pensar em 2 instâncias aqui, tá? O mundo da vida e o mundo teórico, ou o mundo da cultura. Bakhtin vai dizer que o mundo da vida é esse mundo, o mundo que se vive, né? O mundo dos eventos únicos, irrepetíveis, situados, dinâmicos, né? É o mundo real, entre aspas, né? O mundo do acontecimento, digamos assim. Em contrapartida, existe um outro mundo, que ele vai chamar de mundo teórico, ou mundo da cultura, que é um mundo que é produto dos atos da vida, né? Nesse mundo teórico, ou mundo da cultura, estão as entidades abstratas, genéricas, repetíveis, né? E aqui a gente já começa também a entender algumas coisas que vão aparecer mais para frente. Por exemplo, quando lá na linguagem vai se discutir a noção de signo e sinal, né? O sinal como algo repetível, né? De uma comunicação mais mecânica, enquanto o signo já é algo que está relacionado a um certo contexto, ele nunca vai ser repetível, entre aspas, né? Ele é sempre irrepetível. Então, essas bases filosóficas vão aparecer depois lá na frente. Bem, então, para ele existem esses 2 mundos. E esses 2 mundos, eles não se comunicam, eles ficam incomunicáveis, impenetráveis. E por que isso? Porque um olha para a vida que se vive aqui, né? Olha para a vida, para o cotidiano, e o outro olha para uma unidade objetiva do mundo da cultura, né? O Bakhtin até brinca, ele fala em
Jano Bifronte, né, que é aquela imagem que tem duas cabeças, uma olha para um lado, outra olha para o outro. Mesmo que tu tente virar, nunca as duas vão estar olhando para a mesma direção, né? E por que que o mundo teórico ele falha aqui, né? Qual é o problema? Ele tenta fazer uma abstração do mundo da vida, né? Porque o mundo teórico é isso, é uma abstração desse mundo da vida, e ele falha porque ele não consegue dar conta da irrepetibilidade desse mundo da vida, da singularidade que existe aí. Então, ele falha por isso. Ou seja, existe aqui um impasse, né? Quando o mundo teórico tenta fazer essa abstração do mundo da vida, ele separa o ato do conteúdo, digamos assim. Ele separa produto e processo. Então tem um impasse. E aí o Bakhtin vai dizer que só há uma solução, uma resposta para esse impasse, né? E essa resposta vai acontecer quando o ato encontrar um plano unitário para refletir em ambas as direções, tanto no sentido, que a gente poderia pensar em conteúdo aqui, quanto no seu existir. E ele vai dizer que isso se dá na unidade de uma responsabilidade. Ou seja, a resposta a esse impasse é o ato responsável. Tá? Então, o ato responsável, pensado aqui como algo que não exclui o ser do processo, não exclui o indivíduo do processo, né? Algo que é fundamentado aqui no reconhecimento da irrepetibilidade dos atos, a irrepetibilidade da vida e a não exclusão do ser. Tá? Então, a responsabilidade, esse conceito aqui, a gente poderia pensar que é como uma dimensão valorativa que opera ali entre o conteúdo e o ato em si e permite fazer essa conexão, permite unir o universal do mundo teórico com o singular do mundo da vida, né? O processo com o produto. Tá? Bem, só que a responsabilidade, ela acaba carregando consigo outros conceitos. A gente não vai discutir eles muito aqui, mas eu vou dar uma ideia do que eles são. Eu vou pegar aqui uma citação que fica fácil de explicar. Olha só. O ato responsável é, precisamente, o ato baseado no reconhecimento dessa obrigatória singularidade. Então, o Bakhtin vai dizer o seguinte, o ser humano, né, ele é único, ele é singular. A posição que ele ocupa num dado ponto, ninguém mais vai poder ocupar. Tá? Então, existe uma singularidade aí. E o ato responsável, ele exige esse reconhecimento, né? É como se fosse uma assinatura, né? Ele exige que tenha essa assinatura, tá? É essa afirmação do meu não álibi no existir, ou seja, se a singularidade é obrigatória, eu não tenho álibi no existir. Eu não tenho como fugir disso. Então, olha só, é essa afirmação do meu não álibi no existir que constitui a base da existência, sendo tanto dada como também real e forçosamente projetada como algo ainda a ser alcançado. Então, ele está dizendo o seguinte, eu sou, mas eu também sou em movimento, sou em acontecer. Então, o ser aqui, a gente não deve imaginar como uma coisa dada apenas, mas como uma coisa em realização. É apenas o não álibi no existir que transforma a possibilidade vazia em ato responsável. E através da referência emotivo-volitiva, aqui quando ele usa esse termo emotivo-volitiva, ele está falando de axiologia, né, de valores, né, um posicionamento axiológico. Então, através da referência emotivo-volitiva a mim como aquele que é ativo, é o fato vivo de um ato primordial ao ato responsável, e a criá-lo juntamente com seu peso real e sua obrigatoriedade. Ele é o fundamento da vida como ato, porque ser realmente na vida significa agir, é ser não indiferente ao todo na sua singularidade. Então, ele vai trazer aqui
que a responsabilidade e o ato responsável em si, ele está ligado a esses conceitos, né? A singularidade, em reconhecer a singularidade e não conseguir escapar desse álibi, né? Não ter álibi, não existir, e nesse ser e dever. Bem, se a gente pensa nessa definição de ato responsável, a gente imediatamente pensando que o professor, né, em sala de aula, que a sua atuação é uma atuação a partir de atos e atos responsáveis, porque não há como escapar disso, né? É a partir daí que a gente vai começar a pensar nessa formação dialógica responsável e que as dimensões vão se desmembrar. Porém, onde é que existe essa contraposição entre o que vai ser o contra-hegemônico e o que vai ser hegemônico? Bakhtin não é determinista. Ele vai dizer o seguinte: eu não tenho álibi no existir, porém eu posso abrir mão desse não álibi. E aí ele vai dizer o seguinte: se eu abro mão desse não álibi, o meu ato ele se degrada, ele vira uma ação técnica. Mais ou menos é esse o termo que ele vai usar. Ele vai usar especializado, né? Então, o ato responsável, ele se degrada e vira uma ação técnica, né? Ou seja, a fuga do não álibi transforma o ato em ação. Então, a gente vai pensar que esse professor, tá? Quando ele foge, né, dessa sua singularidade, ele recai numa ação de racionalidade técnica. Por que de racionalidade técnica? Porque a ação, né, ela fica descontextualizada, a gente separa o ato em si do seu conteúdo, né? A gente esquece o outro, que é muito importante na perspectiva bakhtiniana, as particularidades são esquecidas, né? E a prática acaba se subsumindo na teoria. E a gente vai ver logo mais que o Bakhtin vai colocar o oposto, ele vai colocar que a teoria é um momento da prática. Então, este é o ponto de partida, e a partir daqui a gente começa a discutir as dimensões. Eu não vou discutir todas com vocês, tá? Porque são muitas, e todas elas envolvem uma complexidade teórica que possivelmente eu não vou aqui conseguir me fazer entender, né? Eu não sou um expert assim em Bakhtin, então eu vou só mostrar algumas como emergiram, e depois as outras a gente apresenta e vai para uma parte mais de discussão dessas dimensões. Só vou conferir aqui meu tempo, tá bom? Eu acho que já está um pouco apertado, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Então, assim, a ideia do teoreticismo versus praxis, né? Então, nesse livro, Para uma Filosofia do Ato Responsável, a gente vai perceber logo no início que o pensamento bakhtiniano é crítico ao racionalismo. Por que ele é crítico ao racionalismo? Porque o racionalismo ele vai sempre priorizar o universal em detrimento do singular, que já é algo que reforça aquela ideia de separação que o Bakhtin quer promover uma superação, né? Me desculpem. O pensamento bakhtiniano, então, critica esse racionalismo também porque ele tem um caráter puramente teórico, né? E, além disso, promove uma objetivação e perda dos vínculos com a historicidade dos atos, né? Que é exatamente o que o mundo da cultura, o mundo teórico faz, né? Então, a gente tem ali uma separação dos dois mundos. Então, ele vai começar a discutir o que ele chama de razão teórica e razão prática, né? E ele vai dizer o seguinte, que a razão teórica é só um momento da razão prática, né? E esta superação aqui, dessa separação entre o mundo da vida e o mundo teórico, só vai acontecer quando a razão teórica se subsumir na prática, e não o oposto, como a gente vê, por exemplo, na racionalidade técnica, né? Bem, então, a gente pode pensar aqui já em discutir algumas relações entre teoria e prática a partir disso, né? Se a gente pensar lá na racionalidade técnica, a teoria conforma a prática, há uma super valorização da teoria, uma hierarquização, né?
e uma dissociação entre teoria e prática, né? Lá na racionalidade técnica, a teoria é que manda, a prática está ali e elas não conversam, né? Agora, se a gente passa a pensar, né, a partir do pensamento bakhtiniano, parece que isso não faz muito sentido. Então, aqui já entramos numa visão de oposição, né? Enquanto lá também o professor, ele é um executor na racionalidade técnica, né? Ele não age responsavelmente, né? Por quê? Porque teoria e prática não estão associadas não é a minha palavra, mas amalgamadas seria a melhor, né? Amálgama é como se fosse uma liga, assim, que se mistura de forma quase que indissociável, né? Então, se a gente pensar a partir do Bakhtin, parece que não faz sentido ter uma formação muito teórica ou muito prática, muito menos uma formação que, tudo bem, tem a teoria e prática se essas seguem caminhos paralelos, caminhos que não convergem, né? Então, o que a gente poderia pensar a partir do Bakhtin aqui é que essas duas razões elas têm que estar completamente interligadas, como uma unidade. E ali é que a gente traz para cá o conceito de praxis, para dar o nome dessa dimensão, porque praxis é exatamente isso. Praxis é uma atividade social, né, conscientemente dirigida e tem um aspecto de transformação. E ela é uma atividade que trata de abordar teoria e prática em unidade, né? Então, é aquela ideia de que a teoria modifica a realidade, mas, ao mesmo tempo, essa realidade modifica novamente a teoria, né? E dentro da ideia da praxis, tem três coisas importantes, né? A teoria se modifica, então, com a realidade, né? O sujeito é um agente e a realidade se reconfigura de acordo com a teoria, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa dimensão, eu trouxe aqui para vocês verem. Sintetizando, tá? Talvez nessa minha explicação não tenha ficado muito óbvio como ela surge, né? E como ela se constitui de forma resumida dessa maneira aqui, a gente poderia dizer que a dimensão prática da formação docente ela se dá quando temos uma formação que contempla teoria e prática em unidade, e isso significa o quê? Não é simplesmente unir, né? Botar uma aqui, outra aqui, vamos lá. Não, como eu falei antes, amalgamar. É uma coisa que está intrinsecamente relacionada. Preocupa-se em manter correlacionados produto e processo, portanto, né? Objeto e sujeito, em transitar entre o universal e o singular, em situar em torno da vida concreta, na qual o futuro professor deverá assumir seu papel social com compromisso com a transformação da realidade. Então, vejam, essas duas partezinhas que eu botei em negrito são muito importantes aqui quando a gente pensa na dimensão prática. Vamos para outra dimensão, bem rapidinho. Se vocês observarem, o que eu estava falando até agora dizia muito respeito àquela primeira coordenada que o Faraco nos traz sobre o pensamento bakhtiniano, que é a eventicidade e unicidade do ser. Tá? Agora, a gente vai ver as outras duas coordenadas e a gente vai entender como elas se relacionam. Então, a primeira coisa a chamar a atenção aqui é o seguinte: soa estranho quando a gente fala dessa unicidade do ser, do eu, né? O eu, pensando em Bakhtin, porque a gente sempre vai falar, o Bakhtin é o cara da interação social, né? Muito bem. Esse é o problema quando as pessoas leem um certo texto pegando conceitos aleatoriamente, assim, ou não se apropriando da visão de mundo que está ali, né? A gente vai ver agora que, na verdade, faz sentido, porque este eu, ele existe, eu me afirmo, eu me reconheço como eu, mas eu só existo em função do outro. E aí é que a gente entra na segunda e terceira grande coordenada, que é a contraposição eu-outro e
a ideia da axiologia, né? Então, o Bakhtin vai dizer o seguinte: todos os atos, eles são atravessados por tons emotivo-volitivos. Ou seja, né, ele usa esse termo, mas a gente pode pensar como, vamos simplificar pensando em valores aqui, né? Então, isso significa que viver, né, significa tomar uma posição axiológica a cada momento, tá? E ele vai dizer o seguinte, ó: o princípio arquitetônico supremo do mundo real, do ato, é a contraposição concreta, arquitetonicamente válida, entre o eu e o outro. A vida conhece dois centros de valores, diferentes por princípio, mas correlatos entre si: o eu e o outro. E em torno desses centros, se distribuem e se dispõem todos os momentos concretos do existir. Então, aqui a gente tem, na verdade, aquelas duas grandes coordenadas já aparecendo, né? É a ideia de que a gente vive num mundo de valores, né? Viver significa tomar uma posição axiológica, o tempo todo estamos nos posicionando axiologicamente, né? E isso sempre acontece em torno do outro. Em algum momento ele vai colocar que esses valores reais da vida, eles se dispõem em torno de pontos fundamentais, né? O eu para mim, que é como eu me enxergo aqui, o eu para o outro, que é como o outro lá de fora, de longe, me enxerga, e o outro para mim, que é como eu enxergo o outro aqui de fora dele, né? Então, o que fica evidente aqui é que a alteridade é extremamente importante no pensamento bakhtiniano. E a alteridade, ela diz respeito a essa relação com o outro. E ela faz parte da responsabilidade também. Tanto que alguns autores dizem que talvez o termo correto deveria ser responsibilidade. Por quê? Porque responsabilidade acaba englobando os dois sentidos de responsável, que é o próprio compromisso pessoal, né? Mas também a responsividade, porque tudo que eu faço para o outro, em relação ao outro, né? Então a gente até poderia pensar aqui já na relação de professores também. Poxa, tudo que o professor faz, ele faz em relação ao outro. Então, o professor, ele tem uma responsabilidade para com quem? Para com seus alunos, seus colegas, a comunidade escolar como um todo, né? E essa responsabilidade não é só na questão do compromisso pessoal, mas também na responsividade, né? Eles se relaciona com o outro, responde ao outro. Então, tudo isso aqui para Bakhtin está dentro do que a gente poderia chamar de campo da ética, né? A ética em Bakhtin está relacionada ao mundo da vida, né? E, portanto, um mundo cheio de valores. Tá? A gente vai ver que para o Bakhtin há três campos importantes, né? O ético, o estético e o cognitivo. Então, aqui agora a gente está entendendo o primeiro campo, o campo da ética. E essa ética que se refere ao mundo da vida, a gente não deve entender como se fosse um conjunto de normas fixadas ou algo jurídico, né? Se refere a uma forma de se relacionar com valores, sempre em situações concretas, tá? Bem, diante disso, então, disso tudo que a gente está discutindo, a gente pode, então, desmembrar aqui para a formação docente uma dimensão ética, né? Essa dimensão ética, ela coloca a dimensão do sujeito na formação docente. Quer dizer, a gente tem que reconhecer o aspecto humano das ações do professor, né? Sempre com relação ao outro. Então, é pensar que a atuação do professor não se limita a aspectos técnicos, ela é toda permeada por valores. Inclusive, tem estudos na parte de formação inicial para ver exatamente a questão dos valores que são construídos a partir do professor formador. Então, isso é algo que a gente tem que levar também para a formação docente, para pensar essa formação docente. Tá? E, bem, esses valores, eles são responsáveis, né, na verdade, por orientar as escolhas e as decisões desses professores que não são arbitrárias, né? E dentro disso, eu não vou conseguir abordar muito aqui, mas na tese a gente faz esse desmembramento. A dimensão ética, ela está diretamente relacionada, portanto,
com a autonomia docente, né? Porque a gente diz que a autonomia docente é o pressuposto e resultado da ética. Então, a partir dessa dimensão, a gente consegue ver também que tipos de autonomia podem ser desmembradas. Se é uma autonomia ilusória, mais relacionada ao modelo da racionalidade técnica, se é uma autonomia emancipadora ou emancipatória, não lembro bem o termo que o Contreras usa para isso, relacionada a uma racionalidade crítica. E, bem, então, como é que a gente poderia sintetizar essa dimensão na formação docente, né? Então, eu trouxe aqui, ó, a dimensão ética na formação docente, né, coloca a centralidade no sujeito, permitindo reconhecer o aspecto humano dos atos do professor com relação ao outro. Implica uma visão de que a atuação do professor em sala de aula não se limita ao conhecimento técnico, neutro e indiferente ao contexto, sendo intrinsecamente permeada por valores éticos responsáveis por orientar escolhas e decisões que não são arbitrárias, mas fundadas na ética do professor, referente a princípios e a uma intencionalidade que tem como essência a presença do outro e a consequente responsabilidade para com ele. Assim, incide diretamente sobre a questão da autonomia, considerada pressuposto e resultado da ética. Observem aqui, eu não estou dizendo como tem que ser a formação do professor, mas eu estou falando uma dimensão que é importante de ser levada em consideração na formação do professor. Eu não estou dando uma receita, mas eu estou discutindo sobre isso. Tá, sobre a formação em si. É bem importante isso, porque uma receita, algo fechado, não seria bakhtiniano, né? Pelo menos no meu entendimento, né? Aqui são minhas interpretações. Seguimos. Então, aqui a gente tem... Prometo que é a última dimensão que eu vou tentar mostrar como ela emerge aqui, tá? Eu só estou tentando mostrar de onde ela vem de maneira simplificada também, mas quem tem mais interesse pode ler os trabalhos. E depois as outras a gente só apresenta e discute alguma situação mais prática, assim. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tá bom, acho que eu tenho mais uns minutinhos ainda, né? Então a gente poderia pensar o seguinte: um conceito que está diretamente ligado ao de alteridade é o de exotopia. Exotopia está relacionado à extralocalização, àquele olhar transgrediente, distanciado, né? Que só o outro, por estar fora, longe de mim, pode ter, né? Então, este outro... Então, vejam por que ela está relacionada à alteridade, né? Porque ele só existe a partir do outro. O outro é que vai poder ter esse olhar de fora, distanciado, e a partir disso ter o que a gente chama de excedente de visão e conhecimento, né? Então, esse outro, com esse excedente de visão e de conhecimento, ele complementa parcialmente o eu, ele não me completa, né? Porque o eu nunca está completo, ele está sempre se constituindo, né? Desses conceitos aqui, a gente extrai uma boa noção de sujeito, segundo a teoria bakhtiniana, né? Então, o outro, ele supre as carências do eu, né? Então, aqui também a gente já poderia começar a pensar um pouquinho na formação de professores, né? Os excedentes de visão e conhecimento que a gente tem em sala de aula, né? Mas, bom, a gente vai avançar um pouquinho mais aqui, né? E é importante o quê? A gente definir aqui um conceito importante. Lembram que eu falei para vocês de 3 campos importantes, segundo Bakhtin, a ética, a estética e cognitivo? Agora aqui a gente entra no campo da estética. Para o Bakhtin, a estética é o quê? Não é beleza, gente, tá? Poderia ser, mas não é. Estética é o resultado de um processo que busca representar o mundo de um ponto de vista exotópico, esse ponto de vista aqui, né? Quando, vamos pensar um exemplo, quando o pintor, né, sei lá, ele está olhando para uma paisagem e está pintando, talvez ela não fique exatamente da mesma forma como o outro pintor. Por quê? Porque os excedentes de visão e de conhecimento sobre essa paisagem, eles são diferentes, né? Então, a estética, esse mundo é o mundo da criação. Então, ética, o mundo da vida. Estética, o mundo da criação. Tá? Então, um se refere ao mundo real e o outro, o mundo da arte, da criação. Entretanto, a gente não precisa pensar que ética e estética não se relacionam, né?
A vida pode ser vivida esteticamente. Como assim, né? Então, se a gente pensar que, assim, mundo da criação, né? Então, aqui tem conceitos que a gente não vai discutir, mas muito importantes que aparecem lá em estética da criação verbal, por exemplo, né? Então, no mundo da criação, esse mundo estético, né? O autor criador, a partir de um posicionamento valorativo. Então, vejam como todos esses conceitos, eles se unem. É muito difícil estudar Bakhtin, porque os conceitos, eles vão se emaranhando, se relacionando. Então, tu puxa um fio para tentar entender esse conceito e vem mais 3, 4, 5 e tu nunca termina esse processo, né? Ele é meio cíclico, recursivo. Então, o autor criador, a partir de um posicionamento valorativo, dá forma ao conteúdo, isola aspectos de eventos do mundo da vida e os organiza de uma nova forma. Ou seja, ele dá acabamento a eles. Acabamento é um conceito importante que a gente encontra lá no Estética da Criação Verbal. Então, o que acontece? No mundo da vida também existe um acabamento, só que é um acabamento que é sempre provisório, né? Enquanto aqui no mundo da estética é um acabamento mais ou menos definitivo, finalizado, no mundo da ética, pequenos acabamentos vão sempre acontecendo, né? Mas eles são sempre provisórios, tá? Então, a gente pode pensar também na dimensão estética na formação docente, né? Como se fosse um ato de criação também, né? Então, a prática envolve movimentos exotópicos, né? E esse professor, ele vai ser um criador, e não um aplicador como quer o modelo hegemônico. Então, aqui está, mais uma vez, atenção, a contraposição. É a ideia de pensar que o professor não vai simplesmente pegar algo pronto e aplicar, ele vai criar, ele vai construir, né? Então, não vai ser algo pronto, não vai ser algo indiferente, não vai ser algo técnico, né? Envolve a subjetividade, traz luz à subjetividade do professor. Então, aqui a gente já vê um deslocamento do professor racionalista técnico para o profissional reflexivo. Bem, sintetizando essa dimensão estética, então, né? O que significa essa dimensão estética na formação dialógica responsável? Então, é pensar que, né, na formação precisa ter uma dimensão, né, que promove deslocamentos que apontam nuances do professor como profissional reflexivo, que aportam nuances do professor como profissional reflexivo, como sujeito que cria, participa, tem capacidade de reflexão e improvisação, aponta para a necessidade de a formação superar a visão prescritiva de modelos e métodos a serem aplicados, em favor de uma visão mais aberta às incertezas do ato de ensinar, que respeite a presença da alteridade e possibilite caminhos para a criação, construção, flexibilização, sensibilidade e, principalmente, independência da implementação rígida e inquestionável ao dado e fechado fornecido pelos especialistas. Então, uma formação dialógica responsável vai levar em consideração essa dimensão. Eu não estou dizendo como ela vai ser, mas ela precisa ser pensada na nossa concepção aqui a partir de uma dimensão como essa. E, obviamente, depois de pensar nessa parte mais filosófica do Bakhtin, a gente entra na questão da linguagem, não desconectada dessa parte filosófica. Como eu falei, a gente vai enxergar, por exemplo, a questão axiológica, ela vai aparecer muito fortemente aqui, na questão do enunciado, do contexto extraverbal, né? Aquilo que é valorado entre todos, o enunciado, ele sempre exige uma posição valorativa, né? Propriamente aqui na noção de signo e refração, vai aparecer também aquela distinção entre signo e sinal, lá na unicidade e eventicidade do ser. Então, o signo está mais relacionado à eventicidade, o sinal mais à unicidade. E, bem, não estou dizendo que essas dimensões derivam diretamente desses conceitos. Eu estou mostrando conceitos que são importantes aqui para chegar nessas dimensões. Por quê? Porque eu não estou aplicando essas dimensões na formação docente. Eu estou pensando a partir delas e construindo uma dimensão. Então, essas são as dimensões que finalizam aqui o nosso trabalho.
Poderia ter mais? Com certeza poderia, porque aqui é a minha visão, né? Ainda eu poderia melhorar elas? Poderia, ou algum de vocês pode melhorar também. Tem muita coisa para melhorar aqui. E eu vou trazer aqui um resumo delas, então, para a gente finalizar. Elas também têm uma construção, tem um sentido de elas estarem aqui, de elas falarem isso, mas eu não tenho tempo hábil para mostrar isso. Então, a dimensão política, né? Então, a ideia de que o comprometimento da formação em possibilitar uma compreensão mais ampla da sociedade, dos jogos de poder, dos condicionantes que influenciarão positivamente ou negativamente a vida dos futuros professores, sua atuação em sala de aula, e a vida dos seus alunos. Implica uma formação crítica, que leve o futuro professor a pensar sobre o que ensina, por que ensina e principalmente para quem ensina. Lá na racionalidade técnica, a preocupação é mais no como, é a metodologia. Tudo se resolve com uma questão de metodologia. O especialista vai lá, ele testa uma metodologia, ele diz, para ensinar isso funciona tal coisa. Vai lá e aplique isso. Aqui não. Né? Aqui o professor precisa pensar, peraí, o que eu estou ensinando, por que eu estou ensinando e para quem eu estou ensinando. Né? Então, sempre com vistas ao fortalecimento democrático, à superação de injustiças sociais e econômicas. Esses termos aqui, eles aparecem porque a gente começa a discutir a questão da ideologia no círculo, né? Então, acaba aparecendo isso, tá? Então, a superação das injustiças sociais e econômicas, a promoção da problematização e o desenvolvimento de seres agentes, críticos e com voz ativa. Assim, traz nuances de uma intelectualidade crítica para a formação, bem como apontamentos para a construção de uma autonomia docente como emancipação. Tá? Bem, temos ainda a dimensão contextual, né, que está mais relacionado, então, a uma organicidade dessa formação, uma totalidade, né, uma formação que está mais situada ali. A dimensão do conhecimento, né, que muitas perspectivas de formação vão trazer, só que a dimensão do conhecimento ela fica só naquela tensão. Conhecimento específico, conhecimento pedagógico. Né? Então, aqui não, aqui a gente traz muito mais da forma como, a partir das relações, esse conhecimento vai se construindo na formação, né? Dialógico, de forma responsiva. E a dimensão investigativa, então, trata de pensar que na formação do professor a gente precisa ter uma dimensão que se preocupe com a pesquisa, mas não uma pesquisa no formato acadêmico, é a pesquisa do professor, né? É uma pesquisação, né? Porque a pesquisação, ela, no nosso entendimento, ela tem uma relação aí com o ato responsável, exatamente porque tem aquela questão da teoria e da realidade intercambiando. Bem, para finalizar aqui, vamos esclarecer mais uma vez. Não são dimensões estanques, arbitrárias ou mecânicas, elas se correlacionam, né? Há uma organicidade entre elas. Não são uma prescrição, elas são entendidas, devem ser entendidas aqui como princípios gerais que permitem repensar, transformar, dar encaminhamentos e estruturar formações que rompam com o modelo hegemônico, né? E a gente entende que essas dimensões, essa formação dialógica responsável traz contribuições complementares e também que avançam em relação a teorias já consagradas, né? Por exemplo, não falei de currículo, mas tem uma questão curricular envolvida aqui, e a gente percebe que ela percorre questões similares às teorias críticas, né? Vocês não perceberam muito isso, talvez porque eu não falei desses conceitos, mas no trabalho completo, a gente vai ver que vai aparecer a questão da ideologia, do poder, das relações sociais, da emancipação e da resistência, que são termos muito abordados pelas teorias críticas. Mas também aborda temas que flertam ali um pouquinho com as teorias pós-críticas, né? Pensando na alteridade de identidade, diferença, subjetividade, discurso, cultura, né? Mesmo a dimensão estética, em outras perspectivas, ela é pouquíssimo desenvolvida quando não se fala muito da dimensão estética da formação docente. Contextual, também, pouco falada. A própria dimensão do conhecimento, como eu já disse, ela fica muito mais restrita ao específico e pedagógico. E no nosso entendimento, essa formação dialógica responsável, ela é um excelente ferramental analítico para criticar as novas diretrizes de formação que
estão trazendo de volta, com muita força, a racionalidade técnica, o modelo hegemônico, né? Então, eu trouxe aqui um exercício para a gente, tá? Hoje à tarde eu fui lá pegar as novas diretrizes de 2019, fui dar uma lida nelas, né? E aí tinha esse trechinho aqui, ó. A BNCC da Educação Básica traz 10 competências gerais que devem ser, aqui, me perdoem, desenvolvidas pelos estudantes, tendo como princípio a educação integral, que privilegia o desenvolvimento pleno das pessoas. Essas competências estabelecem um paradigma que não pode ser diferente para a formação do professor. Assim, as competências profissionais docentes pressupõem o desenvolvimento pelo licenciando das competências gerais, bem como das aprendizagens essenciais a serem garantidas a todos os estudantes. Nesse sentido, acompanhando-as em paralelo, o licenciando deve desenvolver as competências gerais próprias da docência, baseadas nos mesmos princípios. Então, o que a gente consegue observar aqui, né? Fazendo uma análise, a gente vê primeiro um engessamento dessa formação, né? O professor tem que aprender as competências que os alunos vão aprender também. Além desse engessamento, né, de ele aprender o que está ali na BNCC, há uma redução também aqui, né? É uma formação reduzida, né? E esse professor, ele então vai ser um aplicador. Ele olha lá as competências, vou aplicar isso, né? É isso que eu tenho que aplicar. Está tudo direcionado, é técnico, é mecânico, né? Ou seja, vamos pegar e pensar agora aqui na nossa dimensão estética, né? Como poderia aqui haver uma contraposição a partir da dimensão estética? Cadê o caráter de contextualização, de pensar que em cada situação, em cada contexto, eu vou ter uma situação diferente, né? Que o professor vai ter que criar, construir um conhecimento a partir daquilo que ele tem ali, né? Então, seria um exemplo, né? Ou então, quando a gente olha para esses outros trechinhos que eu trouxe aqui, claro, dá para discutir muito mais coisas aqui, né? O termo aprendizagens essenciais é problemático, tem muita coisa problemática aqui, as competências são problemáticas, mas eu estou tentando dar uma ideia geral para vocês para finalizar. Aqui, no princípio norteador 8, né, da organização curricular dos cursos, diz assim, ó, centralidade na prática, por meio de estágios que enfoquem o planejamento, a regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de professores ou coordenadores experientes, aqui, da escola, acho que eu enganei aqui, mas o sentido está aqui, né? Quer dizer, centralidade na prática. Será que, sob o ponto de vista de uma formação contra-hegemônica, centrar toda a formação do professor na prática pela prática, faz sentido? Né? Parece que falta ali alguma coisa a mais. Falta o quê? Falta uma unidade com a teoria. Aqui eles estão separando, né? Mas aí tá, vamos ver. Aqui embaixo eles tentam se salvar, ó. A prática pedagógica deve obrigatoriamente ser acompanhada por docente da instituição formadora e por um professor experiente da escola, onde o estudante realiza com vistas à união entre teoria e prática. União não é a mesma coisa que aquela amálgama que eu falei para vocês que está inclusa ali na perspectiva bakhtiniana, né? Não se fala em união, se fala em unidade, né? Porque não é juntar, não, é algo que já está acontecendo ali, quase como de uma forma simbiótica, né? Então, a partir da dimensão prática, aqui já daria para fazer uma boa análise desses trechinhos que eu tirei. Hoje à tarde eu fui rápido olhar e pensei em algumas coisas, mas deveria ser um pouco mais organizado, né? Bom, as noções de saber e saber fazer também, elas já trazem consigo um ranço ali, né? Porque quando se fala em competências, o saber e o saber fazer é uma coisa meio que o professor vai ter que saber as competências e o saber fazer é o aplicar essas competências. Então, a gente vê que essas novas diretrizes, elas estão bem numa perspectiva hegemônica, né?
Então, aqui eu trago só algumas contraposições, né, entre as diretrizes de 2019 e a própria formação dialógica responsável, né, enquanto a gente tem nas diretrizes de 2019 uma visão praticista, que é a prática pela prática, né, na dialógica responsável, a contra-hegemônica tem uma dimensão prática, né, enquanto na de 2019 se fala em profissionalidade como engajamento individual, aqui a gente vai ter a dimensão ética, né, mais voltada para a autonomia docente, enquanto aqui a gente não tem questionamentos, problematização, transformação, neutralidade, né, são coisas que aparecem muito nesse documento, a neutralidade, enfim, e a falta desses questionamentos e problematização é algo que fica apartado da formação segundo essa legislação. Nós temos na contra-hegemônica dimensão política, que vai trazer todos esses aspectos aqui. Enquanto nas diretrizes de 2019 temos a aplicação da BNCC, aqui na formação dialógica responsável temos a dimensão estética. E assim por diante, gente, porque eu já passei muito do tempo. Aqui eu trago mais algumas contraposições, que tudo bem, já foram ditas de certa forma. Agradeço vocês, tá? Coloco aqui uma citação do Bakhtin, que para mim é muito importante, que faz sentido, onde ele fala sobre o amor como uma forma de se aproximar do objeto de estudo e poder ter algo produtivo ali, se tiver amor, se tiver a não indiferença. Bakhtin vai falar muito da não indiferença. E até aqui no fim ele coloca, somente o amor pode ser esteticamente produtivo, somente em correlação com quem se ama é possível a plenitude da diversidade. Aqui alguns trabalhos que indiretamente ou diretamente estão citados aqui, e agradeço imensamente, peço desculpas pelo tanto que eu avancei, e se eu não fui suficientemente hábil em tentar mostrar como essas dimensões se desmembram a partir da teoria. Muito obrigado. Gilmar, foi ótima a apresentação, bastante esclarecedora, problematizadora. Muito bom. Eu havia esquecido de sinalizar que o nosso grupo houve indicação, né, de 2 textos de vocês para leitura. O primeiro texto lido por nós foi, que eu estou consultando aqui no celular, foi o texto Dimensões Prática, Ética e Estética de Formação Docente, uma perspectiva à luz do pensamento bakhtiniano, né, que vocês publicaram na revista Ciência e Educação em 2021. E o segundo texto indicado para o grupo, né, foi o Dimensões Política Contextual e do Conhecimento da Formação Docente, uma perspectiva à luz do pensamento bakhtiniano. Vocês publicaram peraí que eu não estou enxergando, Educação em Revista, né, esse ano, 2023. Então, inicialmente foi por intermédio dos artigos que nós chegamos a vocês e, sem dúvida, a produção, né, que decorre da sua tese, inclusive eu venho aqui pedir a sua tese, você enviar para a gente por e-mail, para que a gente possa ler os capítulos em que você se aprofunda nas dimensões, porque é justamente esse trabalho que a gente vai fazer. A gente vai dialogar com vocês, né, por intermédio desses textos, porque de toda a sua apresentação, acho que todos os elementos que vocês trouxeram hoje estão indo ao encontro dos nossos estudos, né, perfeitamente, muito ao encontro. Eu vou fazer assim, um comentário muito breve, porque há 2 inscrições aqui. Podemos sim, Mônica, a gente envia os textos deles. Podemos, né? Vamos enviar os textos deles para todos os inscritos aqui, acho que seria todos os participantes, né, Kathleen? Aí você envia para que vocês possam conhecer mais a fundo essa discussão, né? E a gente está fazendo aqui. Nós sabemos da complexidade. Oi? Podemos já colocar até os links aqui, né? Oi, Fabiana. Podemos pôr os links logo aqui. Isso.
Pode colocar. Então, assim, a gente tem feito algumas leituras, né? Eu tenho conseguido fazer com os estudantes, porque vocês sabem da complexidade da conceitual, né, em torno de toda a obra da metalinguística bakhtiniana, né, ou da translinguística bakhtiniana, ou da filosofia da linguagem, ou da sociologia da linguagem, ou do círculo, ponto, ou do círculo de Bakhtin, Medvedev, Voloshinov, né, porque a gente não pensa em problematizar, né, nesse momento, essas nomenclaturas, né, e muito menos dar conta de todos os conceitos, né, abordados nessa corrente, né, de pensamento. Nós temos, assim, salientado bastante que a cada recorte aqui dos orientandos, dos bolsistas, né, alguns conceitos vão ser utilizados, nunca todos, né? Impossível, porque a obra, de fato, é bastante robusta, extensa, fora as questões de tradução, né? Enfim, eu vou só assim, situá-los a respeito de como a BNC Formação está sendo abordada na UF, né? Na UF, na Federal Fluminense, que é a nossa instituição de origem, há um colegiado das licenciaturas, porque nem toda universidade tem. Nós temos um colegiado e foi esse colegiado que eu já presidi um certo tempo, que produziu a política institucional de formação inicial e continuada de professores da UF, com base nas diretrizes nacionais de 2015. Então, essas novas diretrizes que vocês criticam muito bem, as de 2019, nós estamos resistindo. Né? Então, não fizemos nenhum tipo de mudança, nós só fizemos, todos os nossos cursos de licenciatura já estão de acordo com as diretrizes de 2015, né? E a gente tem lutado fervorosamente para isso não entrar no nosso currículo, enfim. Eu pausei? Oscilou a minha... Não, né? Não. Tá. Não, né? Então, assim, peraí que eu anotei vários papeizinhos aqui. Esses modelos, vocês buscam esses modelos, conteudista de transição, resistência e anacrônico na obra de Contreras. Não? Isso que eu fiquei, assim, querendo entender melhor. Não, até porque eles são da regulamentação brasileira, né? O Contreras, se eu não me engano, ele é espanhol. Então, na verdade, eu que fiz uma mistura ali, né? Ah, tá. Então, o que acontece esses modelos, eles são de Coimbra, né? Coimbra é o sobrenome da pesquisadora. E ela que coloca esses modelos... Pesquisadora brasileira, né? Brasileira, sim. E até a gente cita num dos nossos trabalhos. E não desses que vocês leram, num trabalho que a gente critica essas novas diretrizes, né? Certo. Uhum. Porém, o que eu trago do Contreras são essas filosofias que eu enxergo por trás de cada modelo, que perfeito. A racionalidade técnica, segundo Contreras, a racionalidade prática, segundo Contreras, a racionalidade crítica, segundo Contreras, porque o Contreras ele vai falar da profissionalidade docente, né? Ele traz esses modelos e depois ele vai falar da autonomia também, né? Para cada modelo tem uma autonomia docente relacionada. Interessante, porque a gente pode também visitar essa produção. Na verdade, todas essas racionalidades, todo esse debate, ele já está em algumas obras de educadores brasileiros, um deles é o Paulo Freire, claro. Que a gente lê muito e que vocês também fazem referência, né? Ele é uma referência para nós, e a gente o coloca em diálogo com a obra bakhtiniana todo o tempo. Inclusive pelo viés do conceito de praxis. Para nós, o conceito de praxis é muito central, né? E aí, vocês vêm discutindo a formação contra-hegemônica, isso vai ao encontro de uma discussão que a gente também tem feito no grupo, sobre o trabalho pedagógico, né?
que é feito pelo professor universitário na formação contra-hegemônica de futuros professores, né, que serão agentes de letramento. Então, é uma outra linha de discussão que vai dialogando tanto com a perspectiva, né, a produção bakhtiniana, dialoga com o Paulo Freire e vai ao encontro também da discussão que o Saviani vai fazer sobre o conceito de trabalho educativo, né? Trabalho como princípio educativo. Exatamente. E aí tem base no materialismo histórico e dialético, sem dúvida, né? E aí, só para... vou passar para as meninas, a Ana vai falar e a Camila também, né? Bom, eu queria, assim, saber de vocês, se vocês puderem comentar, se vocês já pensaram nisso, no conceito de contradição, que é um conceito do marxismo, mas, para nós, ele também está no cerne da produção bakhtiniana. Por isso que a gente tem chamado o processo dialógico, obviamente, ele é dialético. A gente sabe que a dialética é inerente ao processo dialógico. Mas a gente tem reforçado a dialética, né? A gente está estudando a orientação acadêmica atualmente, né? Então, a gente tem pensado o processo de orientação acadêmica como algo dialógico, dialético, apenas como um reforço ao elemento da contradição, que para nós é uma categoria importante, né, fundamental para pensar a formação de professores. Eu tinha outras coisas aqui para comentar, para perguntar, mas a gente está assim, com um tempo muito reduzido. E aí eu vou passar para a Ana Vieira, em seguida Camila, e assim, a última chamada para comentários e perguntas por conta do nosso tempo. E aí, se alguém mais quiser falar, perguntar, comentar, sugerir, coloca o nome aqui no chat, que ainda dá tempo, nos próximos minutinhos. Vou chamar a Ana. Ana? Boa noite, professores, colegas, tudo bem? Eu adorei a apresentação, as explicações muito claras, muito bem organizadas. Foi como fazer uma viagem, né? Uma viagem pelo mundo bakhtiniano, assim, em poucos minutos, né? Muito interessante isso. Essa visão panorâmica da teoria de uma maneira organizada. E fiquei pensando bastante nessa questão da responsabilidade, né? Quando você coloca lá bem no início da apresentação, sobre o professor responsável, é aquele que pode assumir essa responsabilidade, né? No momento ali que não tem essa questão da tecnicidade, né, sobre ele. Mas o que eu vinha refletindo, eu não sei se talvez a minha reflexão está muito distante do que você trabalha, mas eu vim pensando assim, mesmo se o professor está nessa situação de repetição técnica, mesmo nessa situação, a responsabilidade está ali. Né? A responsabilidade, ela é inerente ao ato, né? A qualquer ato. Então, mesmo quando eu quero fugir do álibi, eu não posso fugir do álibi, porque mesmo a minha omissão já é um ato. Né? Eu fiquei pensando muito nisso. Então, às vezes, o professor que está naquela situação ali, por exemplo, vou dar um exemplo que é bem raso, não estou criticando ninguém por atuar dessa maneira, porque todos nós somos trabalhadores, né, buscando a luta pela sobrevivência na e pela linguagem, né? Eu penso assim. Então, mas colocando, por exemplo, os professores de inglês, de onde eu estudei inglês, eles não tinham autonomia para ensinar, tinham que repetir de acordo com o que está ali no manual, certo? Mesmo assim, só fazendo o que era ordenado, só de eu escrever no caderno, enquanto o professor falava, ele se incomodava muito e ele me proibia de escrever no meu caderno. Porque o método diz que durante a explicação o aluno não pode escrever no caderno, tem que olhar para o professor.
porque na hora que ele falar repeat, eu tinha que repetir. Então, aquela coisa assim, tipo um cachorrinho bem adestradinho, né? E aquilo me deixava doida. Eu já era formada em letras e fui para o curso de inglês para fazer essa complementação, né? Porque na época eu não tive como. E aquilo me deixava doida, até que eu, batendo muito pé, eu convenci o professor a me deixar em paz escrevendo, porque a minha maneira de dialogar, a minha maneira de dialogar com o texto, a minha maneira de conseguir aprender o inglês, que para mim era uma barreira intransponível, eu não gostava nem de música em inglês. Então, a minha maneira de conseguir raciocinar era anotando. Ele não precisa anotar, tá tudo no livro, mas, professor, é assim que eu aprendo. E ele não entendia essa questão do diálogo, né? Então, ele ali estava nessa situação técnica de não poder agir sobre o evento, certo? Mas mesmo estando na posição que ele não querendo fugir do álibi, mesmo ele querendo fugir do álibi, porque ele tem que seguir o método que está imposto, mesmo assim, ele está sendo responsável, mesmo na omissão. Né? Porque o ato responsável, a gente usa essa palavra, né, da tradução russa, responsável, mas ele pode ser irresponsável. Ele pode ser intencionalmente irresponsável e continua sendo responsável porque você não tem como fugir desse álibi. Né? O que vai acontecer é a questão da escolha. Que escolhas, né, que o professor pode fazer a partir desse momento? Por exemplo, o meu professor de inglês, depois de muita batalha, escolheu deixar eu aprender do meu jeito. Entendeu? Então, mesmo nessa situação, debaixo desse controle técnico todo, ele permitiu essa exceção. Quando chegou uma outra aluna e começou a anotar também, ele falou, não pode anotar. Aí a aluna falou assim, mas a Ana está anotando. Ele falou, a Ana é outra coisa. Aí eu... É engraçado, gente, que eu contando isso parece piada, mas aconteceu. Então, a gente tenta fugir do álibi, a gente tenta, né, por mais que o professor tente fugir ou não queira fugir, mas seja levado a isso pelo condicionamento, que ele também é um trabalhador ali, cumprindo ordens, porque está sobrevivendo, né? Está trabalhando para sobreviver. Mas mesmo assim, nesse contexto, essa fuga do álibi também é responsável. Certo? Então, o responsável, a questão da responsabilidade tem dois lados. Tem uma questão da responsabilidade como fato, né? E da responsabilidade, da consciência da responsabilidade. Então, quando eu tenho consciência da responsabilidade, aí eu consigo atuar. No caso, no seu trabalho, você traz justamente isso. Um currículo, né? Uma formação na qual o professor em formação tem a consciência dessa responsabilidade. A responsabilidade está lá. Ele usando ela conscientemente ou não. É mais ou menos isso. Obrigada, gente. Muito bom, Ana. Eu vou passar para a Camila, que aí a gente segue num fluxo só. A Ana só esqueceu que ela estava conversando comigo aqui. Ela fez uma comparação com consciência de classe que eu achei interessantíssima, mas não vai dar para a gente entrar nesse mérito. Eu vou deixar aqui só deixa para instigar. Camila, querida. Oi, gente, boa noite. Peço desculpas se por acaso vocês escutarem minha filha dando uns gritinhos por aí. Pode acontecer, mas vamos lá. Eu gostei muito da apresentação. Na verdade, quando eu vi o cartaz, né, sobre o que seria, eu fiquei até ansiosa para participar, para ouvir, porque eu defendi o meu doutorado este ano, em fevereiro, e a minha tese dialogou muito com essas dimensões de vocês. Então, assim, é tão legal assim, ver os rostinhos, né, de que eu só citava. Eu gosto muito. A minha tese foi sobre os discursos, né, as apreciações valorativas de estudantes do curso de pedagogia sobre as suas práticas letradas acadêmicas. Então, eu fui tutora desses alunos, né, durante 2 anos, e, enfim, por meio de questionários e do meu diário de campo e de muitas conversas e de grupos focais, eu fiz a análise desses discursos, né? Então, foi uma análise bakhtiniana e coisa e tal.
e eu utilizei o cotejo. Eu encontrei o texto de vocês justamente na minha pesquisa sobre o cotejo, né? E na minha análise, né, cotejando todas essas vozes dialógicas e tal, eu fui tentando, foi difícil, a Jéssica foi minha orientadora, ela me ajudou muito nesse processo, eu fui tentando encontrar ali as dimensões, ou a falta delas, no caso, né? Então, a partir do que os alunos iam falando, eu ia analisando os seus discursos. Nossa, aqui tem eu consigo visualizar a dimensão estética, a dimensão ética, prática, né? Foram as categorias, né? Eles estavam no rol das categorias. E uma situação que me marcou muito, uma fala de uma aluna do 7º período, durante um dos grupos focais, foi que ela falou assim, porque tem muito professor, que ela fez assim mesmo, que é Paulo Freire na veia, na teoria, né? Na teoria, então diz que é Paulo Freire na veia, mas na prática age de uma forma autoritária com a gente. E eu comentei isso, né? Dessa quebra, digamos assim, né? Na prática, porque, na verdade, há uma separação entre teoria e prática. E aí eu fiquei pensando sobre a dificuldade, né, dos professores, e aí eu estou me colocando também, porque eu também sou professora, né? Sou professora do ensino básico, mas sou professora de língua portuguesa, da dificuldade de nós, professores, né, e mesmo os mais progressistas, mesmo os que dizem que são freirianos e bakhtinianos, coisa e tal, essa questão do diálogo, a dificuldade que a gente ainda tem de agir, né, de forma dialógico-responsável, né? E aí, conforme eu fui analisando os discursos desses alunos, eu pude perceber que, pelo menos dentro do meu recorte, né, foi o recorte de alunos da tutoria, né, que estavam aí na faculdade nos anos de 2019, 2020, por meio desses discursos dos alunos, eu percebi que a formação, né, em pedagogia, pelo menos na UF, por meio nesse recorte, ainda é muito hegemônica, né? Então, por mais que seja uma faculdade muito progressista, né, que tenha um discurso muito progressista, ainda atua de forma extremamente autoritária. E aí, por que é tão difícil, né? Não sei se vocês já acho que não sei se existe essa resposta, mas por que é tão difícil a gente seguir uma praxis, né? Ou seja, agir conforme a gente fala, a gente pensa. Mas será que se a pessoa diz que é freiriana, né, que segue Paulo Freire, digamos assim, e não age, será que ela segue mesmo? Será que ela pensa assim? Provavelmente não, né? E uma outra questão é se vocês têm ideia assim, dos desdobramentos, acho que é difícil também, né? Se vocês têm ideia dos desdobramentos dos trabalhos de vocês, né? Assim como eu, que utilizei essas dimensões, não sei se nas instituições em que vocês trabalham, lecionam, né? Se tem outros trabalhos que vocês conhecem, né? E se vocês já pararam para pensar, também não sei se vocês conhecem trabalhos que buscam analisar, de certa forma, como têm sido essas formações no curso de ciências, de física, né, mais da área biológicas, né, se tem se voltado, né, para perceber se as universidades estão caminhando no sentido de fazerem, né, digamos assim, empreenderem uma formação realmente dialógica responsável ou não. Bom, e aí eu vou passar para os convidados, mas finalizando com a seguinte pergunta: essa tese vai virar livro ou não vai? Porque essa tese, assim, avaliando brevemente, precisa virar livro. Ai, tô adorando, Jéssica, que tu tá falando isso pro Diomar. Tô amando. Eu tô doida que ele venha para fazer um pós-doutorado aqui, porque a gente tem tanta coisa para dar continuidade. Fico muito feliz de saber do trabalho da tese da Camila. É isso aí, essa interlocução é maravilhosa mesmo. Isso, é uma Diomar, referência mesmo. E eu fico feliz que eu nem tenho o que falar, porque, né?
o Gilmar mostra que essa tese é, né? Que eu fui a melhor orientadora que eu podia ser, porque ele sabe muito mais do que eu dessa tese, então eu estou muito feliz também de estar aqui. Mas vou passar a palavra para ele, eu não sei se, Gilmar, se tu quer que eu comente que a gente tem uma Corlicem aqui na URGS. Claro, comento sim. Que é um análogo, né, desse, eu acho, dessa, não sei como foi que a Jéssica falou, de organizar, né, as licenciaturas. O colegiado. Colegiado. A gente tem a coordenadoria das licenciaturas, mas, assim, eu não tenho participado tanto, eu fui uma das primeiras eu fui uma das primeiras de licenciatura em física estar presente nessa coordenadoria, lá nos anos 90. 1996, por ali, a URGS já... Ai, que vergonha, né, Gilmar? Por que eu falo isso? Revelando idades, olha aí. Como eu sou burra mesmo de ficar falando essas coisas, dando datas. Fala que foi 2010. Mas o fato é que eu acho que é um movimento interessante e fico, assim, muito contente de ver que a UF decidiu, coisa que a URGS não conseguiu fazer. Que eu até me comprometi a estar mais presente num grupo de trabalho da Corlicem que busca fazer uma discussão sobre possibilidades de fortalecer as licenciaturas na URGS. Por quê? Porque pelo que a coordenadora, né, a antiga coordenadora, que agora mudou de coordenação, ela visitou o nosso curso e tal, porque a gente fez um movimento muito interessante de mudança curricular em termos de adequação de 2015, isso fez com que a gente ganhasse vagas, inclusive, porque sabem, né, que a licenciatura em física é um problema grave, porque a falta de professor de física na educação básica assim, uma coisa absurda, né? A evasão do curso é altíssima, cerca de 80%, enfim. E aí, então, com isso, nós nos aproximamos, mas, infelizmente, as licenciaturas foram, em geral, lá na URGS, eu vou falar para desabafar, foram legalistas. Resolveram se adequar, maquiando o PPC, maquiagem, para dizer que estavam adequados a 2019. E eu fui voto vencido. Eu praticamente saí chorando daquela reunião. Então, vejam como... Aí vem um pouco o que a Camila dizia, como os formadores de professores podem ser anacrônicos, reacionários, racionalistas técnicos, né? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Então, realmente, assim, para ver como é complicado. Eu era a voz única, dizendo, nós somos, como a UF, as federais e as universidades públicas em geral, eu entendo que deveriam exercer um protagonismo, ser, né, um espaço de resistência a esse retrocesso. No entanto, as pessoas querem ser legalistas e se orgulhar, a minha licenciatura está adequada. Desculpa o desabafo, mas assim, eu sou uma revoltada por causa disso, né? O Gilmar sabe bem. Assim, só para contar que a coisa também não foi simples na UF, né, claro. A briga, né, o debate continua forte, muito forte. Acho até que a pandemia, que colocou um pouco de... né, que abafou um pouco esse debate, e agora que a gente retornou, voltamos também, mas continuamos resistindo. Vamos ver até onde a gente vai conseguir. Bem, uma coisa que eu me lembrei quando a professora Jéssica falou do trabalho pedagógico do professor universitário. Na minha tese, eu não aprofundo muito isso, mas eu dou uma pincelada. Eu uso o conceito de memória de futuro para discutir um pouco essa relação entre o professor formador e o licenciando, né? Então, a história de como é feita também a leitura do PPC do curso, né? Porque é um todo, né? Quem vai dar o acabamento ali é esse formador. E eu não sei como funciona na área de vocês, mas na física em si, a maior parte dos formadores
são bacharéis, né, da área dura, como o teu irmão, né? Então, Olha, só uma coisa assim interessante, desculpa te interromper. Meu irmão, Fernanda, meu irmão é professor de física da Federal de Viçosa. E por acaso. E eu estava comentando com ele. Mas ele não é bacharel, ele é da licenciatura. Mas ele foi para a área mais dura, né? Enfim, ele não trabalha na licenciatura, não atua na licenciatura. Ele fez doutorado em física. Isso, ele fez mestrado e doutorado em física. Né? E sofreu muito preconceito por não ter bacharelado, por ter licenciatura em física. Ele chegou a fazer um tempo o mestrado na COP, na UFRJ, na engenharia. E o preconceito também foi tão forte que ele falou, isso aqui não é para mim. Ele saiu e aí ele foi para a Federal de Juiz de Fora fazer o mestrado, aí fez o doutorado, né? Enfim, aí hoje ele está em Viçosa. Olha que interessante, tu falou várias coisas ali. A importância da dimensão contextual. Lá na URGS, a gente vê claramente, ainda no meu estudo de mestrado, a gente percebeu como o contexto influenciava em visões de ciência dos professores. Tinha um grupo de professores, não sei se você lembra, Fernanda, acho que era ácido cético. Ácido cético. Eles faziam essa brincadeirinha com ácido acético e chamavam de ácido cético. Então, as visões de mundo deles acabavam tomando conta de todos os estudantes. Então, isso aparecia na voz dos estudantes. Né? Então, é interessante ver como a dimensão contextual institucional, ela participa da formação. Quando o professor ensina, ele não ensina só conteúdo, ele ensina valores também. Né? Então, isso tudo está relacionado, né? Sobre desdobramentos do trabalho, eu não sei de nada. Como não? Que história é essa? Como assim? Não, eu não vi nenhum trabalho que utilizou ainda o meu. Assim, sim, claro. Porque só onde eu consigo olhar é lá pelo Google escolar, né? Pelo Google acadêmico. E eu ainda não localizei, assim, então não saberia te dizer se... inclusive, eu quero ler a tua tese para entender. Seria muito legal, manda para nós. E é interessante porque talvez, ao tu utilizar o meu trabalho, tu deve talvez ter enxergado algumas inconsistências ainda nessas dimensões, alguns elementos que poderiam ser incorporados e melhorados, talvez, né, também. Então, isso é bom porque a gente consegue sempre... Excedente de visão, né? Excedente de visão, exatamente, né? É um outro excedente de visão. Nem lembro, tem tanta coisa aqui que eu escrevi. Bom, se a tese vai virar livro, não sei. Eu achei a ideia maravilhosa. Merecedor. Estamos torcendo e já antecipamos que vão sair mais 2 dissertações desse grupo aqui que vão dialogar com o trabalho de vocês também, que é a dissertação da Ana. A Ana falou há pouco, é minha orientanda de mestrado. Uhum. E a Yasmin, que está quietinha aqui, mas está aqui na sala também, ela discute autoria, né, a formação autoral do sujeito, professor. Ela falou aqui. Então, ela também vai dialogar. A Samantha, que é uma outra mestranda, ela dialogou também, não com a profundidade da Camila, mas ela fez um estudo das dificuldades dos estudantes do curso de letras da UF, dialogando com as dimensões que vocês elencaram nos trabalhos. Então, estou assim, situando o quão importante está sendo essa produção de vocês, e certamente, assim, não que a gente tenha encontrado inconsistências, mas a produção do conhecimento é coletiva, e eu acho que aqui, esse encontro aqui, por mais simples que seja, né, é uma continuidade desse diálogo, né, que a gente vai fazer, que a gente já está fazendo. Né? Mas, Jéssica, me permite fazer uma observação. Os físicos... Assim, como a gente
como dizer, é usual, vamos dizer assim, que tem um senso comum de que é difícil saber física, só quem estudou física vai falar de física. Eu e o Diomar muito mais, né? Quer dizer, enfim, nós dois temos muito respeito pelas ciências humanas, em especial a área de vocês de letras. Então, por isso que a gente, né, vê como o Diomar tem todo um cuidado, porque a gente sabe que, né, não é porque somos físicos que vamos seguir a tradição da arrogância da física. Nós somos de origem da física, mas nós sabemos que educação em ciências, ensino de física, se dá numa interface, né? Não adianta só saber física para pensar essa educação em ciências. Precisa dialogar. Então, a nossa postura é bem, né, Diomar, de muito respeito, por isso que a gente pisa em ovos, é como, né, Isaac Newton, sei lá, para nós, ou Einstein, a gente sabe que é o Bakhtin para vocês. Então, a gente respeita, entende? Né, que é um outro nível de apropriação. É por isso que a gente tem todo esse cuidado. Os físicos, eles costumam muito, assim, destruir qualquer pessoa que não é da área e tenta falar alguma coisa. Então, a gente sempre tem esse cuidado, porque, bom, não somos da área da linguística, enfim, né? Estamos estudando, então, é sempre com aquele respeito, né? De que a gente está aprendendo, estudando, né? Humildade mesmo. Propriamente da minha qualificação, quando a gente chamou o professor Geraldi, foi assim, o que vem por aí? Porque a gente não conhecia ele, né? Mas foi uma grata surpresa, assim, porque foi um cara maravilhoso, assim. Muito generoso, né? Muito generoso, muito bakhtiniano, né? E que, de fato, dialoga muito com as dimensões que vocês apresentam. Muito. Ele é uma referência... A ideia do cotejamento, também. Ele desenvolve bastante a ideia do cotejamento também, né? Que eu considero uma metodologia muito melhor, às vezes, do que os dispositivos, que na nossa área são muito comuns, né? Porque o cotejamento ele é mais livre, mais fluido, mais aberto, né? Mas é isso, tem muita coisa para discutir. Fico muito feliz em saber que meu trabalho está sendo frutífero aí, né, para vocês, e porque foi suado. Aprender Bakhtin não é fácil, ele pega a nossa cabecinha e faz assim, mas que bom que não é à toa, né? E Diomar, é porque tu tá quase quer dizer, que tu me abandonou por uns meses, agora vou usar aqui o pessoal de testemunha. E, assim, eu também estou com um aluno de doutorado que está pensando formação em física moderna, contemporânea, na licenciatura, sob a perspectiva dessa formação contra-hegemônica do Bakhtin. E também um outro aluno de mestrado, ou seja, está colhendo muito, a gente está buscando, né, desdobramentos, até por ver a força dessa perspectiva. Né? Sim. Bom, infelizmente, nós chegamos ao final do encontro. Havia muitas coisas ainda para a gente debater, muitos pontos, muitos elementos, questões conceituais, né? Há participantes aqui que têm menos leitura de Bakhtin, né? Mas fica aqui, pelo menos a gente deixa o gostinho, né? A vontade em alguns de continuarem, né? Ou de buscarem essa literatura, né? Essa visão de mundo nas obras desses autores. Então, eu gostaria assim, de reiterar os nossos agradecimentos a vocês dois, por terem disponibilizado esse tempo de diálogo conosco, e também reiterar o quão importante é o trabalho de vocês, né, para o andamento, os desdobramentos das nossas pesquisas aqui no GEPLEIA, aqui na UF, né? E, assim, esperamos poder convidá-los novamente, né, para outras atividades, e até ir também dialogar com vocês nas atividades que vocês vierem a propor, justamente porque penso que é bastante produtivo esse encontro aqui, né? É isso. Que seja só o início de uma
interlocução com Isso, vocês. exatamente. Acho que Exatamente. tem uma parte 2 aí. Também faço os agradecimentos. Acho que podemos pensar numa parte 2 em algum momento, né? Faço os agradecimentos e realmente é acolhedor perceber essa integração.